Boa noite, meu povo. O Instagram tá começando a informar para as pessoas que eu estou online. Então vamos começar a aguardar aqui para entrar alguém. Mãe é mãe, né? Oi, mãe! Mãe é mãe! Tá aqui na live, né, mãe? Se não tiver ninguém para acompanhar, tem minha mãe. É isso. Oi, Vanessa. Boa noite, boa noite. Tô esperando só algumas pessoas entrarem mais um pouquinho para começar a falar da live de hoje. E essa semana eu tô fazendo live bem atípico, né? Vocês não me veem fazendo live toda hora, mas essa semana eu tô fazendo. Todos os dias vai ter uma live de um tema relacionado à coragem, porque sábado tem um webinário que eu vou fazer, Coragem em Ação, onde eu vou falar mais sobre a coragem, onde eu vou ensinar, mostrar para vocês que é possível ter coragem, que todo mundo tem coragem. A grande diferença está em você saber como ativar a sua coragem, onde que ela está aí dentro de você, para que você possa enfrentar os desafios que a vida traz pra gente, né? Então essa semana tem aí 5 lives. Ontem eu falei sobre a coragem de uma forma geral. E hoje, oi Cris, oi Luciana, a Cacá Boyd, a Cacá acho que é a Camille, se não me engano, né? Cris, boa noite quem tá chegando, obrigada por vocês estarem aqui. E hoje eu quero falar sobre coragem, porque a gente sempre fala, tem que ter coragem para fazer tal coisa. Camille, isso. Linda, que te acompanha, mora em Angra agora, tem um filho maravilhoso. Beijo. Oi, Cris, amada. E a gente sempre fala sobre a coragem no sentido de enfrentar, né? Enfrentar um desafio. Ah, você é corajosa, pulou de asa delta. Ah, você é corajosa, salvou seu filho, não sei o quê. Você é corajosa, enfrentou o câncer, enfrentou esse desafio grande, uma doença, o que seja que possa aparecer na tua vida. Mas existe também a coragem da gente sermos nós mesmos. A coragem da gente assumir quem somos de verdade. E isso às vezes fica muito guardadinho, a gente não fala muito sobre isso. Mas para que a gente possa assumir quem somos, para que a gente possa bancar e sermos autênticas, a gente realmente precisa de ter coragem, né? Quantos de nós temos vergonha, às vezes, de assumir quem somos? Talvez a grande maioria, a partir dos 40 anos, comece a ter mais essa coragem de se assumir, de eu sou isso mesmo, porque amadurece, começa a ter um pouco mais de confiança em si, e aí já se conhece mais, melhor, e aí assume mesmo, eu sou dessa forma, eu tenho coragem de bancar e assumir quem eu sou. Mas durante muitos anos não fomos assim. Por mais que a gente fosse, que na juventude a gente tivesse uma atitude autêntica, a gente meio que se adequava a uma realidade, se adequava a padrões, ao lugar que a gente queria pertencer. E com o tempo a gente vai amadurecendo e realmente a gente vai criando a coragem. Eu sou assim, eu me comporto dessa maneira, eu gosto disso dessa forma, e não é que não importa o que o outro pense, mas aquelas influências externas já não te afetam mais para você ficar insegura de saber quem você é, de verdade. E esse assunto eu acho bacana porque não adianta a gente querer enfrentar desafios se a gente não tem coragem de ser quem a gente é, se a gente não tem coragem de se assumir,
de ser autêntico. E tem um livro que eu gosto muito. Oi, tia, acabou de entrar. Ih, aqui, ó, psicóloga no meio, gente, falando sobre isso. Ó o teste. Ó o teste. E tem um livro que eu gosto muito, que pra mim faz muito sentido, que é o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Você Mesmo. Esse livro, ela fala sobre como conquistar o verdadeiro pertencimento sem abrir mão do que você acredita. Então ela aborda duas coisas importantes aqui, três na verdade, né? Coragem, né? Autenticidade, pertencimento e vulnerabilidade. A Brené, ela tem, ela é uma estudiosa, né? Escritora, PhD, ela é doutora, é professora e uma estudiosa da coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. E o outro livro dela, que é a Mais Forte do que Nunca, tá aqui cheio de livro, depois eu mostro, é o que eu vou falar depois de amanhã, se não me engano. Ela gosta de abordar a coragem de uma forma... Oi, tia! De uma forma muito prazerosa de ler. Por quê? Porque ela fala sobre as experiências dela. Então, quando você vai ler o livro, você acha que está lendo algo sobre uma pesquisadora e tal, mas ela traz a abordagem dela e a vivência dela e das pesquisas que ela fez sobre a coragem, a vulnerabilidade e o pertencimento. Então, para Brené, a coragem não é só um ato de bravura ou força, mas também como uma disposição para aceitar e lidar com as nossas vulnerabilidades e imperfeições. Ela defende que através da coragem de sermos vulneráveis, somos capazes de viver vidas mais autênticas e significativas. Então ela diz aqui que a coragem não basta só a gente ser forte, a gente ser briguenta, ter coragem, sou ousada e tal. Não é só isso. Ela não diz, não é só isso que faz parte, né? A gente tem que aprender dentro da coragem de aceitar e lidar com as nossas vulnerabilidades e imperfeições. Quando a gente aceita quem a gente é, com as nossas imperfeições, a gente tem a coragem de assumir isso. A gente não fica querendo mostrar que é perfeito o tempo todo. A gente não é perfeito, nem nunca vai ser. A gente pode tentar ser o melhor que a gente consegue. Mas daí a gente ser perfeito, não tem como. Temos imperfeições e a gente tem que aprender a lidar com isso. E ela diz que quando a gente entende isso e aceita as nossas imperfeições, a gente começa a ter a coragem de ser quem nós somos. Isso é muito bacana. E ela tem uma citação que eu acho interessante, que a coragem começa com a vulnerabilidade e com o medo de cair. É a capacidade de dizer, eu caio, mas eu levanto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a coragem de tomar uma atitude, de fazer algo que a gente precisa fazer, a gente também tem que entender que é possível que a gente tome essa atitude, vá com coragem, mas que a gente caia, que a gente não dê conta. E que se não der conta, tá tudo bem. A gente tem que levantar. Caiu, levanta. Então, enfrentar alguns desafios que aparecem pra gente e é muito desafiador, nem sempre a gente vai ter aquela certeza de que a gente vai conseguir resolver aquela situação ou passar por aquilo de uma forma tranquila ou satisfatória. A gente pode cair, levar tombos. E aí, nesses tombos que a gente leva na vida, a gente tem que entender que caiu, levanta. Não é porque caiu que tudo acabou. Que você não é corajosa mais, que você não tem mais capacidade de levantar e enfrentar outros desafios, né? E nisso tudo da relação da coragem, ela fala também sobre o pertencimento.
que a coragem, ela tá ligada ao pertencimento. Que pertencer é o quê, né? Na visão dela. É a inata necessidade humana de fazer parte de algo maior que nós. Mas que ao mesmo tempo, ela argumenta que pertencer verdadeiramente a algum lugar requer coragem para ser autêntica. Então, a vida inteira a gente busca pertencer a algum lugar ou alguma coisa. Pertencer à nossa família, onde eu me encaixo. Pertencer aos nossos amigos na escola, né? Eu tenho um grupinho da escola e como que eu faço parte daquilo. Muitas das vezes, quando a gente é inserido em algum grupo de amigos, faculdade, trabalho, para a gente poder entrar nesse grupo sendo exatamente quem nós somos, às vezes a gente pode encontrar barreiras. E para isso, o que a gente faz? A gente começa a mudar quem a gente é para fazer parte daquele lugar, para pertencer àquele lugar. E quando a gente começa a mudar quem nós somos, se afastar da nossa autenticidade para se encaixar naquele lugar que a gente quer estar, a gente começa a se perder de nós. Então, você pode sim querer estar dentro de um grupo, fazer parte de algo, porque todos nós queremos fazer parte de algo. Mas ela diz que para fazer parte disso, é importante que a gente seja parte sendo quem somos, sem deixar que as máscaras que a gente veste, né, fiquem maior do que nós somos. E isso é muito difícil. Ao longo da vida, a gente vai crescendo, a gente ser 100% autêntica, 100% aquilo que a gente verdadeiramente é muito difícil. Inclusive na infância. É muito difícil uma criança muito autêntica, né? Ainda mais quando ela tá formando a personalidade dela, o caráter dela. Depois que ela passa por uma fase, até dos 7 anos, ela vai começar a olhar aonde ela vai querer se encaixar ali, aonde ela pertence mais. Talvez aquele grupinho no qual ela fazia parte já não tá mais fazendo sentido para ela e ela vai buscar outro. E isso a gente faz na vida, né? Quando a gente... Até um relacionamento novo. Você conhece uma pessoa, você tem o seu jeito, mas você conhece a família, os amigos. E aí, pra gente começar a entrar naquele meio, pra gente querer fazer parte dele, a gente começa a deixar de ser meio que autêntica pra se encaixar. E quando aquilo acaba, a gente percebe que eu deixei de ser quem eu era para me adequar a algo no qual eu queria fazer parte, mas que não tem a ver comigo. Então ela aborda muito essa ideia de que para você ser você mesma, é preciso que você tenha coragem e confiança. Não adianta querer pertencer a algo se você não confia em você mesmo para querer estar ali. Não adianta você querer enfrentar uma situação se você não confia em você para enfrentar aquela situação. Você não vai saber como lidar com aquilo. Quando o câncer apareceu, quando eu fui diagnosticada, obviamente, eu demorei um tempo para entender como eu iria lidar com aquela situação. Como eu faria parte daquele processo sendo eu mesma. E uma das coisas que ficaram muito evidente, né, de muitas, mas que ficou muito evidente, e algumas pessoas que estão aqui me assistindo podem comentar se o que eu tô falando é verdade ou não,
foi a minha resiliência e a minha aceitação, o meu bom humor em aceitar, entender aquela situação e ter coragem para passar por cada etapa dela. Então eu encarei cada etapa como um processo, né? A descoberta, tratamento, cirurgia e assim foi indo. Só que para eu encarar isso, eu precisei ter coragem para administrar algo que em alguns momentos ficava muito latente em mim, que era a vontade de desistir, porque em alguns momentos do tratamento dá vontade de você desistir, dá vontade de você olhar e pensar assim, eu não vou dar conta disso, isso pra mim vai ser muito difícil. E aí requer uma dose meio que cavalar de coragem para que você olhe para aquela situação, no meu caso, o enfrentamento do processo do câncer, e entender quais são as armas que eu tenho para poder encarar aquilo. E quando a gente encara uma situação, a gente se coloca muito vulnerável, porque a gente acaba mostrando coisas em nós, né? E ela fala aqui da vulnerabilidade, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, que a vulnerabilidade para Brené é uma emoção que experimentamos durante tempos de incerteza, risco e exposição emocional. Quando a gente está em tempos de incerteza, de risco e exposição emocional, é quando a gente está mais vulnerável, é quando a gente está mais suscetível às ações externas. E ela diz que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza. Para ela não é um sinal de fraqueza, é uma demonstração de coragem. E que a vulnerabilidade é central para experiências humanas significativas, como empatia, amor, pertencimento e autenticidade. Permitir-se ser vulnerável é um passo crucial para viver de forma mais autêntica e profunda, mesmo que isso possa levar a experiências de dor ou decepção. Então, assim, para ela, a vulnerabilidade não é você expor suas fraquezas. E eu vou expor minhas fraquezas e eu vou para aquele momento de dor, de decepção, de tristeza, exposição emocional. Para ela não é isso. Ela não vê dessa forma. Ela vê que quanto mais vulnerável nos mostramos, mais corajosos nós somos. Porque quando a gente não tem medo de mostrar quem a gente se torna corajosa. Muitas pessoas têm vergonha e medo de mostrar quem é. Por quê? Porque ela não quer decepcionar, porque ela não quer que a outra pessoa, a outra pessoa vai pensar, quais são as críticas que eu vou receber por me mostrar vulnerável, né? Mostrar quem realmente eu sou. Então, para eu não me mostrar realmente quem eu sou, eu me adequo àquela situação. E eu vou de acordo com o que as pessoas esperam de mim, e não com o que realmente eu sou. E aí, quando a gente começa a se mostrar verdadeiramente como somos, em alguns casos, dependendo de como você pode perder amigos, você pode se afastar de pessoas se afastar de você. Ângela, tia Ângela, te admiro muito. E eu aqui com 46 anos, chamando todas de tia. Às vezes eu me sinto uma criança perto de vocês. Maravilhosas. Beijo no teu coração. E quando a gente tem a coragem de se mostrar quem somos, né, de nos mostrarmos de verdade, sem medo, algumas pessoas que estão ao nosso redor talvez não vão gostar do que vão ver. Talvez não vão entender aquilo ali. E tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que
Não é o que a pessoa ela que tem que se preocupar com o que ela faz com isso que ela tá sentindo, não sou eu. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, assumir, né, ter a coragem de assumir minhas preferências, minhas escolhas, minhas atitudes, porque eu vou magoar o outro. Aí eu não magoo o outro, mas magoo a mim. Mas me mascaro. Isso está muito relacionado também quando a gente quer dizer não, aprender a dizer não às pessoas, né? Muitas pessoas não têm coragem de dizer não. Por quê? Porque eu não quero ferir, eu não quero machucar, eu não quero que a pessoa se magoe comigo. Mas em contrapartida, você está dizendo não para você. Você está dizendo não para o outro, sim para o outro e não para você. Você acaba se sujeitando a fazer coisas para outras pessoas que não condizem com você, mas que você faz só porque você não quer magoar. A gente precisa ter um peso, né? Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Tem que ter um peso e uma medida. Eu respeito você, você respeita a mim. E ninguém sai magoado dessa história. Eu não posso ferir a mim para atender você, independentemente de quem seja. Mas é difícil a gente tomar essas atitudes. E nem sempre a gente consegue tomar essas atitudes assim na pancada. A gente precisa ir passo a passo, né? Devagar. Hoje você diz um não com culpa. Amanhã você diz um não com um pouco menos de culpa. Amanhã você já começa a dizer um não sem culpa. E aí isso se torna normal, porque aquela pessoa no qual recebe o teu não, ela já entendeu que é assim que você funciona. E que não adianta ela querer passar por cima de você, porque você assumiu quem você é, assumiu se preservar e dizer não. E a pessoa já entende, ela talvez não vá mais pedir pra você, ela não vai mais ultrapassar teus limites, porque você já se mostrou, já disse pra ela o que é. Se ela ultrapassar, você fala não de novo, e aí a gente vai seguindo até que a pessoa, até que entre, né, pra essa pessoa. Então, pertencer a algo, ter coragem de pertencer a algo, e a você mesmo, eu acho que pertencer a nós mesmos, as nossas convicções. Pertencer é ser aceito como você é. Pertencer é ser aceito como você é. E há uma linha tênue, tá? Entre se encaixar e pertencer. Mas a diferença é grande entre se encaixar e pertencer. Se encaixar é avaliar e mudar quem você é para você ser aceito. Ou seja, eu vou dizer o sim porque eu quero ser aceito por aquela pessoa. Eu quero que ela me aceite, né? E aí eu não consigo dizer não. Então eu mudo o que eu penso, eu mudo as minhas convicções para ser aceito por aquela pessoa. E por isso eu digo sim a ela. E pertencer é mostrar-se e ser aceito pelo que você é. Eu tô dizendo não é porque eu não gosto de você. Eu tô dizendo não porque é assim que eu sou, é dessa maneira que eu penso, e eu não vou passar por cima disso para que você me aceite. Eu não vou mudar quem eu sou para que você me aceite. Então eu gosto muito da leitura da Brené por causa disso. Ela faz você começar a pensar sobre essa coragem de ser a gente, de sermos nós mesmos, né? Em algo que a gente às vezes não pensa. Por quê? Porque a gente às vezes vira fruto do meio, produto do meio. E quando a gente começa a olhar, peraí, isso tudo que tá me cercando aqui não tá fazendo sentido pra mim. Eu não quero mais ser produto desse meio. Eu quero ser produto do meu meio. Eu quero ser quem eu realmente sou. Sem ferir ninguém, sem magoar ninguém, sem agredir ninguém. Todos nós temos o direito de sermos quem queremos ser. Desde que a gente não desrespeite ninguém. E desde que as pessoas também não nos desrespeitem. E aí, a Brené, e eu vou ler uns pedaços aqui do livro, porque eu acho muito importante a gente dividir isso, eu dividir isso com vocês,
que é assim, para desbravar e se tornar a natureza selvagem, ela diz que a natureza selvagem, para ela, na visão dela, é um lugar de verdadeira pertença, que só pode ser alcançado quando temos coragem de nos manter fiéis a nós mesmos. Então ela diz que às vezes essa natureza selvagem, devemos aprender a confiar em nós mesmos e também nos outros. Mas é uma coisa muito solitária. Confiar em nós mesmos, né? Buscar essa confiança, mas também confiar no outro. A gente não pode desbravar a coragem, ter coragem também se a gente não confia no outro. Eu vou dar aquele passo, mas eu confio naquela pessoa que está ali, né, junto comigo para seguir, ou quem vai me proporcionar algo. E ela aborda uma coisa interessante, que são as habilidades Brave. Isso tá lá no livro dela. Que ela fala o seguinte: 7 elementos ligados à confiança emergiram de dados da pesquisa dela, da minha pesquisa, mostrando-se úteis tanto para a confiança nos outros como em nós mesmos. Para tais elementos, ela usa um acrônimo dela chamado BRAVE, que foi desenvolvido por ela mesma para destacar os componentes da confiança. Então ela fala assim que isso que eu vou ler até é interessante para ter como ferramenta para avaliar a nossa autoconfiança, né? Então o Braving é tipo um checklist, né, dessa natureza selvagem no qual ela fala, para servir a ela, para lembrá-la de que confiar em mim mesmo e nos outros faz parte de um processo de vulnerabilidade e coragem. Então ela destaca assim essa confiança, que são os limites, que eu falei, né? Você respeita os meus limites e na dúvida sobre o que é aceitável ou não, você me pergunta. Você se sente confortável para dizer não. Então, assim, você respeita, as pessoas têm que respeitar os nossos limites, né? Eu da pessoa e o da pessoa o meu. E se a pessoa não entender o limite que eu tô dando, pergunta. Por que isso? Por que você tá tendo essa atitude? E aí você responde. Você diz a ela, né? Porque aí você tá se sentindo confortável de dizer o não que você acabou de dizer. Não quero isso. Mas por que não? E você vai dizer, sem medo, né? Sem vergonha de você dizer esse não. Eduarda, sua linda. Tia tá aqui, depois eu quero te ver, tá? Beijo. E a confiabilidade. Você faz o que diz que vai fazer. Isso implica estar ciente de suas competências e limitações, para que não prometa demais e consiga honrar compromissos e conciliar prioridades conflitantes. Então, ou seja, confiabilidade é você assumir aquilo que você diz que vai fazer. É você saber aonde você pode ir. Quais são as suas limitações? Até onde você vai? Até onde eu permito que as pessoas vão vir, né? Venham em mim, ultrapassem o que eu quero ou o que eu tô dizendo e o que eu acredito. Então você não se compra. Quando ela fala uma coisa interessante, para que não prometa demais e consiga honrar compromissos. Às vezes a gente promete demais para as pessoas e não consegue dar conta daquilo que a gente promete. Às vezes a gente diz coisas para as pessoas de que eu faço questão, eu quero, nossa, se você precisar, conta comigo. Mas você, na hora que a pessoa precisa, você não honra, você não tá ali. Na hora que a pessoa te procura, você não tá ali para aquela pessoa. Então, se você não pode honrar com aquilo que você fala, se você não pode ser confiável para aquela pessoa, não diga, não seja. Assuma isso. Não diga só por dizer. Nós temos muito hábito aqui, carioca é muito assim, eu sei que tem gente que não é daqui do Rio, só do Rio. Carioca tem muito hábito de falar, pô, cara, vamos marcar aquele encontro, vamos se ver, não sei o quê, nossa, muita saudade, e nunca marca.
Aí a pessoa liga pra você e fala, e aí, vamos marcar aquele encontro? Ah, não vai dar, eu tenho uma reunião, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho academia, eu tenho meu quintal pra cuidar, meu cachorro pra passear, Então, se você quer, né, ser confiável, cuidado com o que você assume para com o outro. Para você realmente honrar aquilo que você está falando para a pessoa. Responsabilização. Você admite os seus erros, pede desculpa e faz as pazes. Cara, se tem uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, é pedir desculpa, é ter coragem de chegar para a pessoa e falar para ela, eu errei, desculpa, eu errei, fiz merda. As pessoas têm muita dificuldade disso. Então, a gente precisa assumir isso, ter coragem de assumir que erramos. E tá tudo bem. Errou, pede desculpa. Se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai te perdoar, se a pessoa a atitude que ela vai tomar, não compete a nós. Compete a ela. A tua atitude é você se responsabilizar pelos seus atos e assumir aquilo que você faz. E as consequências disso. Muita gente não assume, né, as consequências dos seus atos, não quer se autorresponsabilizar. E o sigilo. Você não partilha informações ou experiências que não lhe pertencem. Preciso ter certeza de que minhas confidências estão a salvo e de que você não vai me trazer nenhuma informação alheia que devia ser tratada como confidencial. Então, quando a gente quer confiar no outro, a gente precisa ter certeza de que aquela pessoa não vai partilhar. É aquela coisa assim, né? Cuidado com o que você fala pra fulano. Porque se fulano fofoca de ciclano, ele vai falar da tua vida. Isso é fato. Isso é fato. Não tenha dúvidas. A partir do momento em que eu falo da vida de alguém pra você, tenha certeza que eu vou falar da tua vida pra outra pessoa. E se você fala da vida de outra pessoa pra mim, você vai falar da minha pra alguém. Então, é importante a gente ter pessoas no qual a gente tem essa confiabilidade, esse sigilo, que guarde o que você fala, né? Todos nós erramos e pecamos quanto a isso. Todos nós. Todos nós. É muito difícil uma pessoa que age diferente disso. Integridade. Você escolhe a coragem em vez de comodidade. Escolhe o que é certo e não o que é divertido, rápido ou fácil. E você escolhe por seus valores em prática em vez de simplesmente anunciá-los. Então você precisa ser íntegro com o que você faz, né? Você escolhe a coragem em vez do lugarzinho ali que você tá sentadinho, né? O que é cômodo, o que é fácil. Nem sempre aquilo que a gente precisa fazer, a decisão que a gente precisa tomar é gostosinha, é legal, né? É divertida. A gente precisa realmente, às vezes, tomar decisões e fazer o que é certo e não o que é divertido, fácil e rápido. Isso acontece muito, né? Muita gente tem dificuldade disso. Não julgamento. Atire a primeira pedra quem não julga, né? Atire a primeira pedra. Se duvidar, a gente taca a primeira pedra na gente mesmo, né? Pelo fato da gente julgar. E fala, eu não julgo ninguém. Mentira. Mentira. A partir do momento que você fala, menina, olha a roupa daquela mulher. Tá julgando. Menina, ela não podia usar uma roupa diferente? Tá julgando. Menina, mas olha a idade dela. Ela tá se comportando daquele jeito, gente. Eu acho que ela tem quantos anos? Tá julgando. Mas ela tem 40 anos, tá se vestindo como 30, tá julgando. O problema é dela que ela se veste assim. Todo mundo faz um julgamento, mesmo que diga que não. Todo mundo faz. E não julgar é muito difícil. Muito difícil. Eu posso pedir o que preciso, não julgamento. Eu posso pedir o que preciso na visão da Brené. E você pode pedir o que precisa. Podemos expor nossos sentimentos sem emitir qualquer juízo de valor. Na visão dela, eu posso falar o meu sentimento sem que você julgue se é certo ou errado o que eu tô sentindo ou como eu estou me comportando. Às vezes, muitas das vezes, quando a gente conversa com alguém ou desabafa,
A gente às vezes não tá pedindo que a pessoa julgue o teu comportamento. A gente só quer que a pessoa escute, né? E não emita qualquer juízo de valor teu. Porque às vezes o que você acha do meu comportamento, eu não quero saber. É um juízo teu, não meu. Então a gente às vezes tem que se policiar e prestar atenção o quanto a gente às vezes julga demais, né, as atitudes do outro. E a generosidade. Você oferece a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações alheias. Então quando quando alguém confia em você ou você confia no outro, né, você precisa liberar ali a parte mais generosa tua, né, a parte mais agradável, ouvir. Às vezes a gente é generosa quando a gente para ouvir. Às vezes só emprestar o teu ouvido, você já está sendo generosa. É tudo isso que a pessoa precisa. É a sua melhor parte. Todo mundo tem isso. Mas às vezes a gente esquece. E aí prefere não usar a nossa generosidade. E eu me acho muito generosa. E durante muito tempo, a minha generosidade foi usada muito indevidamente. Por eu ser generosa demais, e eu não estou me vangloriando em relação a isso, algumas pessoas abusavam da minha generosidade. Extrapolavam o fato de eu estar ali, sendo generosa, solícita, de dar o meu melhor. Então isso é muito complicado. E quando eu parei de ser tão generosa assim e entendi que eu não estava usando isso, eu só estava usando isso a favor dos outros e não a meu favor, muita gente quicou. Mas tudo bem, aprendeu com o tempo. E aí tem uma parte aqui, pra gente começar a encerrar, que é o confiando em si mesmo. Ela diz que ela não consegue imaginar nada mais importante na natureza selvagem do que a autoconfiança. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se você não confiar em você mesmo. Você não vai conseguir alcançar um cargo na tua empresa se você não confiar o suficiente em você para que você alcance o que você quer. A gente precisa ser autoconfiante, a gente precisa acreditar que temos capacidade de enfrentar desafios, de ter coragem para ser quem somos, de apresentar um trabalho, como eu falei ontem, da gente ter coragem de nos expor, porque a gente tem que confiar na gente. E mesmo que a gente não tenha a confiança total, a gente precisa dar um passo e trabalhar essa confiança para que ela aos poucos vá aumentando e você vá criando cada vez mais coragem de confiar em você mesma. E isso acontece muito. Quer ver um exemplo? Todo mundo já deve ter passado por isso. Estamos na escola, o professor chama para vir. Vem ao quadro para apresentar o trabalho, vem à frente. Todo mundo ficava desesperado. Se nas escolas, os professores, né, tivessem nas escolas aula sobre ensinar a nós a sermos confiantes, termos autoconfiança, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje. As pessoas são muito problemáticas em não confiar nelas mesmas para enfrentar um problema. Até mesmo um câncer. Lícia, mas como que você vai ter confiança para enfrentar um câncer? Confiando no que as pessoas dizem para você, no que os médicos te dizem. Eu tive a confiança de que eu seria curada, eu tive a confiança de que eu conseguiria levar esse processo da melhor maneira que eu poderia. E eu levei. Tem um monte de gente aqui que está assistindo que não me deixa mentir. Pode confirmar isso.
E eu levei, eu confiei em mim, eu confiei na minha capacidade de ter bom humor, eu confiei na minha capacidade de ser resiliente, eu confiei na minha capacidade de ter coragem de enfrentar aqueles desafios, por mais pauleira que eles fossem, que eles estavam sendo no momento. E ainda enfrento, ainda tem muito desafios aqui ainda para enfrentar. Não quero desanimar ninguém, mas a vida é feita de desafios e isso não vai acabar. A gente vai enfrentar um, vai vir outro, talvez não tão pauleira quanto que eu passei, ou quanto muitas aqui que eu sei que estão passando pelo processo do câncer, mas vamos enfrentar outros. E aí, como que a gente quer lidar com isso? Qual é a confiança que a gente tem na gente mesmo de se sentir capaz de enfrentar esses desafios? A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é. Ah, Cris, sua linda. Cris é uma amiga que o processo do câncer me trouxe. Eu sou muito feliz e um dia eu vou te conhecer, vou pro Nordeste te conhecer. Tenho certeza disso. Voltando aqui, quando ela fala de si mesmo, né, da confiança em si mesmo, ela aborda o seguinte: eu respeito os meus próprios limites? A gente tem que se perguntar. Eu deixo claro o que é aceitável e o que não é? Eu sou confiável? Eu faço o que digo que vou fazer? Eu me responsabilizo? Eu respeito o sigilo e compartilho apenas o que posso? Eu ajo com integridade? Eu peço o que preciso? Aceito a ideia de precisar de ajuda sem julgamentos? Eu sou generoso comigo mesmo? Generosa comigo mesmo? Então a busca da confiança é muito isso. É a gente também se perguntar se o que a gente olha para o outro, a gente também é na gente. Eu confio, né? Dizer, não, eu confio em mim mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu guardo sigilo, que eu vou guardar um segredo, que eu vou guardar. Eu confio em mim, eu me responsabilizo pelos meus atos. Então a coragem de ser você mesmo é a gente ter autoconfiança para assumir quem verdadeiramente somos. E eu sei que é muito difícil a gente bancar isso, porque as pessoas criam expectativas sobre nós. E quando a gente não atende, a expectativa das pessoas, elas se frustram. E é isso, essa frustração dessa pessoa, né, no qual a gente gosta, que a gente, né, quer atender a expectativa dela, quando ela se frustra, a gente acaba se questionando, será que é isso mesmo? Será que eu realmente deveria ter atendido essa expectativa? E quando a gente começa a ter coragem de ser quem somos, quando a gente tem confiança de nossas ações, quando a gente tem confiança das atitudes que tomamos e nos responsabilizamos por aquilo que fazemos, quando a gente não atende a expectativa de alguém, a gente tem plena confiança de fazer, tá tudo bem. Eu não atendi a sua expectativa porque eu não era capaz de fazer aquilo que você esperava de mim. Eu não sou aquilo que você deseja que eu seja. Eu sou essa pessoa aqui. E se pra você é um problema, tá tudo bem. A pessoa que vai resolver isso, não eu. É muito difícil, eu sei, a gente assumir isso, porque o tempo todo a gente tá sendo, né, bombardeado por muitas coisas ao nosso redor. A gente às vezes acaba realmente se adequando à nossa casa, ao marido, aos filhos, ao trabalho, ao meio que a gente vive. Sua coragem me impressionou muito. Obrigada, mãe. Eu sei que a minha coragem fez com que você não caísse, né? Isso é muito legal. Às vezes a gente ter a coragem de encarar os nossos desafios de uma forma autêntica faz com que outras pessoas que talvez não tenham coragem suficiente para encarar aquilo passem a encarar com coragem também.
Passem a olhar, poxa, se ela tá encarando com coragem, quem sou eu para não encarar? Quem sou eu para não olhar para isso? E acaba também tendo, eu sei que muito da minha vivência no processo encorajou muitas outras pessoas a tomarem atitudes e fazerem coisas na vida delas, não necessariamente de quem estava passando pelo câncer. Eu recebi depoimentos de pessoas que tomaram atitudes para seguir com suas vidas, independentemente de estar passando pelo câncer. Então, essa semana, falando sobre a coragem, eu quero trazer isso para vocês, eu quero provocar isso em vocês. Aonde que tá aí a coragem? O que tá incomodando vocês? De vocês não se sentirem pertencentes a vocês mesmos. Porque às vezes a gente vai pertencendo a tantos lugares que a gente deixa de pertencer a gente. E aí a gente para olhar e fala assim, quem sou eu? Onde eu me encaixo aqui em mim? Se eu já deixei de ser quem eu sou, né? E sou um pouquinho em vários lugares. Então essa semana eu quero provocar isso em vocês. Vocês se sentirem, vocês terem a coragem de serem vocês, independentemente do que as pessoas vão pensar ou esperam de você. As pessoas não têm que, elas vão esperar sempre algo de você. Mas você só vai atender a necessidade delas ou as expectativas delas se aquilo fizer parte de você. Se não fizer parte, não adianta você fazer algo que não faz parte. Porque aí você está agredindo a você mesmo. Então essa semana é isso, coragem. Provocar em vocês aí a coragem que está aí dentro. O que está incomodando vocês. As coisas que vocês às vezes tomam atitudes, fazem. Mas aquilo depois quando vocês fazem, vocês falam, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu agi dessa forma? Eu agradei o outro, mas eu tô tão me sentindo culpada, tão mal pelo que eu fiz. A coragem de ser quem a gente é de verdade, com autenticidade, com autoconfiança, causa isso, né? O incômodo no outro. Mas a gente primeiro tem que deixar, né? Não incomodar a nós. Então essa semana, essa coragem é também um esquenta pro webinário, que é o Coragem em Ação, que vai acontecer sábado. Quem não se inscreveu, vai lá na minha bio, tem um link lá na minha bio para fazer uma inscrição. Você preenche um formulário que é simples, é só nome, e-mail e o seu WhatsApp. Aí você vai receber um e-mail com um link para entrar no grupo silencioso do WhatsApp, porque lá, nesse grupo, eu vou colocar o link da salinha do Zoom. Vai ser ao vivo comigo, sábado, 10 horas da manhã. A gente vai falar sobre colocar a tua coragem em ação. O que você precisa para sair, né, desse medo que tá travando tua vida aí, que você não tá conseguindo caminhar, e sair do lugar de vitimismo. Porque para ter coragem de ser você mesmo, o vitimismo não se encaixa. Não se encaixa, não tem lugar. Então, para você assumir, ter coragem, para assumir quem você é, dar um passo em direção ao que você quer para tua vida, o vitimismo não faz parte. Ali você é protagonista, você tem que descobrir que você é protagonista da tua história. Quando eu descobri isso no processo do câncer, eu entendi que quando eu olhasse para trás, eu não queria olhar para uma mulher que foi coadjuvante, onde o protagonista foi o câncer, que me detonou, que me derrubou, que me colocou no chão, me deixou com uma depressão, que eu arriei, não aprendi nada, não mudei nada, não encarei e só me vitimizei. Não, eu queria olhar para trás e sentir orgulho de mim, orgulho da mulher que eu fui e da coragem que eu tive, da atitude que eu tive de encarar aquele desafio e tantos outros, sabe? 3 anos atrás, a minha mãe infartou. E eu recebi uma ligação da amiga dela que tinha levado ela para o hospital. E a minha vida estava caminhando e em algumas horas a minha vida virou do avesso. Minha mãe ficou 12 dias internada. Meu irmão mora com a minha mãe, é minha afilhada, né? A filha do meu irmão. Tinha que ter alguém pra ficar com ela, tinha que ter alguém pra cuidar dela, da casa. Quem cuidava era minha mãe. E minha mãe ausente, internada no CTI. E eu tive que
bancar a história toda. E eu tinha minha casa, meu casamento, e eu falei assim, ó, calma, o marido entendeu, sabe? Porque situação de saúde a gente entende. Eu tive que ter coragem de administrar essas situações e tudo deu certo. No final, quando ela voltou pra casa, a casinha... E detalhe, a casa dela tava passando por uma reforma. Tava tudo de cabeça pro ar. Por isso que ela infartou. A danadinha infartou. E quando ela voltou pra casa, a casinha dela tava toda organizada. Tudo tava organizado. Mamãe tá aí que não me deixa mentir. Não tô mentindo, não. E hoje eu olho pra essa situação e tenho orgulho de mim, de eu ter sido proativa, de eu ter conseguido administrar essa situação. Eu não fui sozinha, eu tive ajuda. Claro que eu tive ajuda. Eu não faço nada, a gente não faz nada sozinho. Eu tive ajuda de pessoas chaves da minha família, da minha vida, que apoiam, né? Mas eu pude olhar pra trás e falar, pô, eu fiquei nervosa? Fiquei. Eu tive medo de perder minha mãe? Lógico. Claro que eu tive medo. Mas eu não deixei o medo me paralisar e falar assim, pelo amor de Deus, alguém assume esse negócio aí, porque eu não sei dar conta disso. Sou uma mulher de 40 anos. Não podia não assumir isso. Né? Então a gente precisa olhar para a nossa história e ter orgulho de quem a gente é. Em alguns momentos a gente olha e fala, poxa, foi triste, realmente eu me entreguei, me deixei levar. Tudo bem, mas depois a gente precisa reerguer. A nossa história não pode ser só derrota, tristeza e frustração. A gente tem que olhar e ter orgulho da gente. Não só pro passado, mas também pro futuro. Quem eu quero ser? Que eu quero me olhar com orgulho? Eu quero me olhar com orgulho. Eu quero ter orgulho de quem eu sou no futuro. Se eu não tô conseguindo agora, eu vou aprender como ser, como fazer. Então o webinar é pra isso. É pra destravar isso em você, para trazer essa coragem e você começar a caminhar, para parar com essa desculpa de que eu sou vítima, pobre de mim. Não, para com isso. Vambora levantar, ativar essa coragem aí, botar em ação, porque a vida não espera. A vida não tem replay. Não tem replay. É agora ou é agora. É momento presente e vambora. Beleza? Então vai lá na minha bio, quando acabar aqui a live, vai lá na minha bio, se inscreve no webinário, vambora juntas, que vai ser muito legal. Tô preparando um webinário incrível. E a gente vai estar ao vivo. Eu vou estar ao vivo com vocês falando sobre isso, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem me aturado. Muito obrigada pela paciência e pela audiência. E amanhã a gente se encontra no mesmo bate-horário, às 20 horas. A vida é curta, é isso mesmo, dona Tércia Ferraz? Dona Tércia aí, minha mãe, tá falando, a vida é curta. É mesmo, a gente tem que aproveitar. Nada de vitimismo. Nada de ficar nessa sofreguidão, não. Vamos levantar isso aí. Tem um monte de gente aqui que passou pelo mesmo processo que eu e tá aí vivendo a vida. Beijo. A gente se vê amanhã na próxima live. Tchau.